Rafaela Bonifácio, um assunto que abriu um grande comentário, o Edinaldo Lobo vai poder discorrer conosco depois também sobre este assunto, que é a descriminalização da maconha. Um assunto muito importante que deve ser tratado por todo mundo e eu gostaria muito que você que está do outro lado aí pudesse deixar a sua opinião conosco. O que você achou dessa decisão do Supremo Tribunal Federal da descriminalização da maconha? Exatamente, Anderson. A gente viu sobre essa decisão, né? Se tornou uma pauta na sociedade, principalmente após essa decisão do STF sobre a descriminalização do porte de maconha. E a gente trouxe uma explicação para que todos pudessem entender como que funcionou essa decisão e o que é válido agora, e principalmente a diferença entre usuário e traficante, que foi uma pontuação feita, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Uma decisão bastante polêmica tomou conta dos bate-papos da sociedade durante essa semana. Após 9 anos de sucessivas interrupções, por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantia de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. Com a decisão, não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de maconha para consumo pessoal. A decisão deverá ser aplicada em todo o país após a publicação da ata do julgamento, que deve ocorrer nos próximos dias. A decisão do Supremo não legaliza o porte de maconha. O porte para uso pessoal continua como comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em local público, mas as consequências passam a ter natureza administrativa e não criminal. O Supremo julgou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei da Droga, Lei 11.343/2006. Para diferenciar usuários e traficantes, a norma prevê penas alternativas de prestação de serviços à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas e comparecimento obrigatório a curso educativo. A lei deixou de prever a pena de prisão, mas manteve a criminalização. Dessa forma, antes da decisão da Corte, usuários de drogas eram alvos de inquérito policial e processos judiciais que buscavam a condenação para o cumprimento dessas penas alternativas. Um dos principais pontos da decisão é a punição administrativa. A Corte manteve a validade da lei de drogas, mas entendeu que as consequências são administrativas, deixando de valer a possibilidade de cumprimento de prestação de serviços comunitários. A advertência e presença obrigatória em curso educativo seguem mantidas e deverão ser aplicadas pela Justiça em procedimentos administrativos sem repercussão penal. O registro de antecedentes criminais também não poderá ser avaliado contra os usuários. Além disso, a Corte fixou que deve ser de 40 gramas ou 6 plantas fêmeas de cannabis a quantidade de maconha para caracterizar porte para uso pessoal e diferenciar usuários e traficantes. O cálculo foi feito com base nos votos dos ministros, que fixaram a quantia entre 25 e 60 gramas nos votos favoráveis à descriminalização. A partir de uma média entre as sugestões, a quantia de 40 gramas foi fixada. A decisão também permite a prisão por tráfico de drogas nos casos de quantidade de maconha inferiores a 40 gramas. Nesses casos, deverão ser considerados pelos delegados indícios de comercialização, apreensão de balança para pesar o entorpecente e registro de vendas e de contatos entre traficantes. A decisão não impede abordagens policiais e a apreensão da droga poderá ser feita pelos agentes. Os usuários poderão ser levados para uma delegacia quando forem abordados pela polícia portando maconha. Caberá ao delegado pesar a droga, verificar se a situação realmente pode ser configurada como porte para uso pessoal. Em seguida, o usuário será notificado a comparecer à justiça. Contudo, não pode ocorrer prisão em flagrante no caso de usuário. Muito bem, Rafaela Bonifácio, parabéns pelo material produzido, bastante esclarecedor, por sinal, trazendo aí justamente a comunidade próximo, né, do que de fato o Supremo Tribunal Federal julgou e o que isso implica para a nossa
comunidade.